aí, galera? Beleza? Sussu? Vamos lá. Vamos continuar falando das funções orgânicas. Nosso caminho é longo ainda, né? É longo, mas ele é bem legal. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de aldeído, cetona e ácido carboxílico. Na aula passada, eu falei para vocês de duas funções orgânicas, os álcoois e os fenóis. Lembrando que hidrocarboneto também é uma função orgânica. Eu também tenho o grupo dos hidrocarbonetos, compostos orgânicos formados somente por átomos de carbono e oxigênio, beleza? Então a gente tem hidrocarbonetos, álcool, fenol. Agora a gente vai falar de aldeído, cetona e ácido carboxílico, ok? Hey ho, let's go então, galera. Vamos começar com os aldeídos, beleza? Desse grupo que a gente começou a trabalhar, é o nosso terceiro tipo de composto. Fenol a gente já falou e álcool a gente já falou. Então vamos para os aldeídos. Os aldeídos, eles apresentam, o que caracteriza a função orgânica aldeído, o seu grupo funcional, é a presença da carbonila. Carbonila é o C-dupla-O. A carbonila em um aldeído, ela vai sempre estar localizada em uma extremidade da cadeia, em uma das duas pontas da cadeia. Ah, isso significa que eu não posso ter um aldeído de cadeia fechada? Pode, pode. Ele vai estar num dos carbonos do ciclo. Mas quando eu falo de cadeia aberta, o aldeído ele é caracterizado pela presença da carbonila, que é o C-dupla-O, na extremidade da cadeia. É isso que vai diferenciar um aldeído de uma cetona, que a gente vai falar daqui a pouco. A cetona vai ter a carbonila, o C-dupla-O, no meio da cadeia, beleza? Lembrando, carbonila, o grupinho de átomos C-dupla-O, é o que caracteriza, é o grupo funcional, que caracteriza a função orgânica aldeído, beleza? E lembrando que o nosso objetivo com as funções orgânicas é sempre identificar a carinha delas e dar o seu nome. Então vamos olhar para a carinha do aldeído. Tá aqui, galera. R. Esse R aqui é como se fosse uma cadeia carbônica. Então, ao invés de eu ter R aqui, a gente pode colocar CH2, CH2, CH3, tá? É só para mostrar para a gente que aqui eu tenho a continuação de uma cadeia carbônica. E que esse carbono aqui ele é um carbono de extremidade, é um carbono de ponta. Então, eu tenho na extremidade da cadeia a carbonila, C-dupla-O. Então, aqui, ó, o nosso grupo funcional, que é a carbonila, o C-dupla-O, está na extremidade da cadeia. A gente acaba caracterizando o aldeído como C-dupla-OH, porque sempre vai ter um Hzinho aqui. Lembrando que o carbono precisa fazer 4 ligações covalentes. Então, ele está fazendo uma com outro carbono, que está aqui, 2 com oxigênio, e para completar as 4, tem um hidrogênio. Então, pode aparecer C-dupla-OH. Eu posso olhar tudo isso aqui também, ó, como caracterizando um aldeído, beleza? Nomenclatura dos aldeídos. Já vamos falar do nome e mostrar mais alguns exemplos. Então, nomenclatura dos aldeídos. Da mesma forma que os álcoois, a nomenclatura dos aldeídos vai seguir as regras que a gente já trabalhou, as regras que a gente viu para os hidrocarbonetos, em relação à determinação de cadeia principal, a numeração, a quem tem prioridade na cadeia principal, grupo funcional, depois insaturação, depois ramificação. Então, tudo isso que a gente já viu para os hidrocarbonetos, que serve para os álcoois, serve também para os aldeídos. Só vai mudar o sufixo, a terminação. Lembrando que o sufixo, ele sempre vai indicar para mim qual é a função orgânica a que o composto pertence. Então, quando eu olho lá, metano, o O já está falando para mim que o cara é um hidrocarboneto. Quando eu olho metanol, o OL está falando para mim que o cara é um álcool.
Quando eu olho metanal, o al está falando para mim que o cara é um aldeído. Então, terminação, sufixo al, indica para mim que o composto pertence à função orgânica aldeído, ok? Exemplos aqui, ó. O aldeído mais simples que a gente tem é o metanal, que tem só um átomo de carbono. Então tá lá, o prefixo para um átomo de carbono, met. An indica a ligação simples. Aí você pode falar, nossa professora, mas e essa dupla com oxigênio? Não vai influenciar? Não, Jacu, não vai. Porque o infixo, né, o an, o en e o in, indica pra gente o tipo de ligação covalente entre átomos de carbono. Então, o tipo de ligação covalente, se é simples, dupla ou tripla, que o carbono faz com o oxigênio, com o nitrogênio nas funções nitrogenadas, não me interessa. Eu quero olhar para o tipo de ligação covalente entre átomos de carbono. Se todas elas são simples, an. Se tem uma dupla, en. Se tem uma tripla, in. Beleza? No caso do metanal, como é o mesmo caso do metano, né? Lembrando aqui, ó, o metano é esse cara aqui. Quando eu tenho só um átomo de carbono, galera, não dá para eu comparar, não dá para eu analisar o tipo de ligação entre átomos de carbono, porque o cara só tem um carbono. Sempre que eu tiver só um átomo de carbono, no metano, no metanol, no metanal, eu já vou direto no an. Eu já considero que todas as ligações são simples, mesmo que tenha essa dupla com oxigênio. Isso não vai influenciar. Então, quando é met, tem um átomo de carbono só, o infixo vai ser an, beleza? A partir do et, aí depende, tá? Na real, o etanal vai rolar. O etenal não vai existir. Já vou explicar por quê. Então, só terminando aqui, ó. Metanal mete um átomo de carbono. Quando eu tenho um carbono só, eu já vou direto no infixo an. E o al, que é a terminação do aldeído. Ou C dupla OH aqui, ó, na ponta da cadeia carbônica, que caracteriza a função orgânica aldeído. Beleza? Etanal, et, dois átomos de carbono. Ó a ligação simples entre os átomos de carbono. Agora eu consigo comparar. Se a ligação é simples, infixo é M. E aí temos aqui C dupla OH, ou C dupla O, que é a carbonila, que é o grupo funcional que caracteriza o aldeído, na extremidade da cadeia. Então, terminação al. Galera, por que não tem etenal? Porque para ser etenal, eu precisaria de dois átomos de carbono. Se é aldeído, eu tenho um C dupla O aqui, beleza? Aí eu precisaria, para ser en, de uma dupla. Isso aqui não vai ocorrer, tá? O aldeído, ele precisa desse hidrogêniozinho aqui na extremidade. Então, esse composto, essa fórmula estrutural, não caracteriza um aldeído. Na real, esse composto é instável, ele nem existe. Eu preciso que essa ligação simples, que essa ligação seja simples, que eu tenha um hidrogênio aqui e que aqui eu tenha 3 hidrogênios, que é o que vai mostrar para mim o etanal. Então, etenal não vai rolar. A partir do prop, de 3 átomos de carbono, aí pode ter o propenal, porque aí eu posso ter uma dupla aqui, por exemplo. Beleza? Então, mas aqui é simples. Então, aqui só para a gente ver, ó, 3 átomos de carbono prop, ligação simples entre os átomos de carbono an e al, terminação do aldeído, porque eu tenho aqui, ó, na extremidade da cadeia, C dupla OH, ok? Continuando a nomenclatura de aldeído. Quando eu tenho aldeídos ramificados,
e ou insaturados. As regras continuam as mesmas, tá? Cadeia principal tem que conter o grupo funcional, tem que conter a insaturação se tiver, tem que conter o maior número de ramificação se tiver, tá? Tudo aquilo que a gente já viu. Mas com um detalhe, no caso do aldeído, o grupo funcional, a carbonila, ela sempre está na extremidade da cadeia. Como ela sempre está na extremidade da cadeia, o carbono da carbonila, que faz a dupla com oxigênio, ele sempre vai ser o número 1. Porque eu não tenho que numerar a cadeia da extremidade mais próxima do grupo funcional? Se o grupo funcional está na ponta da cadeia, aquele carbono vai ser o 1. Então, na hora de escrever o nome de um aldeído, eu não preciso indicar a posição da carbonila. Eu não preciso colocar um al. Eu só coloco al, sem precisar indicar a posição, beleza? Então, aqui o metanal. Não preciso colocar metan 1-al. Esse carbono aqui, ele sempre será carbono 1, beleza? Ou o etanal. Também, esse carbono é o 1, esse carbono é o 2. Sempre, galera, porque eu não tenho que numerar a cadeia principal começando da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, tá aqui. Etanal. Ou propanal. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, seria propan 1-al, etan 1-al. Como é sempre o carbono 1, a gente não precisa colocar. Quando eu tenho dois grupos funcionais, duas carbonilas, uma em cada extremidade da cadeia, é só eu colocar antes do al o prefixo multiplicativo di. A gente viu isso para o álcool, o diol, e para o etanal, para o aldeído, a mesma coisa. Ó. Prop, 3 átomos de carbono, an, ligação simples entre átomos de carbono. Como eu tenho duas carbonilas, uma em cada extremidade, eu coloco o dial. Esse O aqui é só para a pronúncia ficar um pouquinho melhor. Para não ficar propandial, a gente fala propano-dial. Beleza? E aqui eu tenho um ramificado e insaturado. Um ramificado só. Carbono 1 é sempre o carbono da extremidade da cadeia. E aí depois a gente vai 2, 3, 4, 5. Na hora de dar nome, começa pelas ramificações. Começo pela ramificação etil, por causa da ordem alfabética. Então, 2-etil, 3-metil, pente, 5 átomos de carbono, an, ligação simples entre os átomos de carbono, e o al do aldeído aqui, ó. Não precisa pôr um al. Ok? Beleza? Vamos para cetonas. Cuidado aqui, galera. Não é acetona, é cetona. Vou falar daqui a pouco para vocês que a acetona, que a gente compra lá na perfumaria, na farmácia, para remover esmalte, ela é uma substância que faz parte do grupo das cetonas, beleza? Então, a acetona é uma substância que está dentro do grupo da função das cetonas, ok? Então, as cetonas também apresentam carbonila, também é C-O, só que agora não é na extremidade da cadeia, vai ser entre dois átomos de carbono. Esse carboninho aqui da carbonila, ele vai ser um carbono secundário, ele vai estar ligado a dois outros átomos de carbono. A nossa carbonila vai estar no meio da cadeia carbônica. É isso que diferencia cetona de aldeído. Cetona, carbonila no meio da cadeia, aldeído, carbonilas nas extremidades da cadeia, ok? Exemplo aqui, ó, essa é a cetona mais simples que a gente tem. Ah, eu não tenho cetona com 1 ou 2 átomos de carbono só? Não, galera. Porque para ser cetona, a nossa querida carbonila, C-O, tem que estar entre 2 átomos de carbono. Então, a menor cetona que nós conhecemos é essa daqui, com 3 átomos de carbono.
essa daqui é a acetona. Ele é o nome comercial da propanona, beleza? Então, acetona é o nome comercial da menor cetona que a gente tem, ok? Então, tá aqui o grupo funcional, ó, nossa carbonila, no meio da cadeia. Esse carboninho aqui da carbonila, ele tem que ser secundário, para eu poder caracterizar uma cetona, beleza? Nomenclatura das cetonas. Mesmo esquema, galera. Tudo que a gente já falou. Eu só vou mudar o final. Agora, o nosso sufixo, a nossa terminação vai ser ona, de cetona. Álcool, ol, aldeído, al, cetona, ona. A numeração da cadeia principal vai ser iniciada a partir da extremidade mais próxima da carbonila, tá? Só que dessa vez não vai ser no carbono 1, porque a carbonila está no meio da cadeia. E a nomenclatura das cetonas ramificadas e insaturadas vai continuar seguindo as regras que a gente está trabalhando. Então, alguns exemplos aqui, ó. Propanona, 3 átomos de carbono, prop, ligação simples entre os átomos de carbono an e carbonila no meio da cadeia carbônica, entre 2 átomos de carbono, caracteriza uma cetona, terminação ona. Propanona. Tenho aqui, galera, butan 2-ona. Eu preciso, no caso das cetonas, indicar a posição da carbonila. Tá? Como não é na extremidade da cadeia, como não vai ser sempre carbono 1, eu tenho que numerar a cadeia principal e indicar a posição da carbonila na hora de escrever o nome. Então, começo a numerar aqui da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, o carboninho aqui da carbonila, ele vai ser o carbono 2. Eu vou começar a numerar aqui da direita. 1, 2, 3, 4. Se eu começasse da esquerda, seria 1, 2, 3. Não, eu quero da extremidade mais próxima. Aí sim, 4 átomos de carbono but, ligação simples entre esses átomos de carbono an, indica a posição da carbonila. Então, no carbono 2, eu tenho a nossa carbonila e a terminação ona de cetona. O mesmo acontece para as outras substâncias aqui, ó. Pentan 2-ona, então carbono 1, carbono 2. Pentan 3-ona, 1, 2, 3. Poderia ser da direita para a esquerda. E hexan 2-ona, agora sim, ó, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Um exemplo aqui de uma cetona ramificada. Cadeia principal. O carbono da carbonila obrigatoriamente tem que fazer parte da cadeia principal. Então, aqui, ó. Beleza? Depois a gente pega a maior sequência de átomos de carbono. Não tem insaturação, então beleza, ó. Carbono. Começa a numerar a cadeia principal da extremidade mais próxima da carbonila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Vamos escrever o nome? Começa pelas ramificações, ó. Eu tenho aqui no carbono 3 e no carbono 4, 2 ramificações metil. Então, eu vou ter 2,4 dimetil. Cadeia principal, X, 6 átomos de carbono, então precisa pôr o hífen. X, an, ligação simples entre os átomos de carbono da cadeia principal. E no carbono 2, a nossa carbonila caracterizando a função cetona. Então, 2-ona. Beleza? E uma cetona insaturada. Então, aqui, cadeia principal, o carbono da carbonila obrigatoriamente tem que estar na cadeia principal. E os carbonos da dupla
também. Então, aqui nossa cadeia principal, galera. Numerar a cadeia principal. Não interessa se tem dupla ligação. Eu começo da extremidade mais próxima do grupo funcional. Ele tem prioridade, beleza? Se fosse um hidrocarboneto, aí a prioridade seria da insaturação. Qualquer função orgânica diferente de hidrocarboneto, eu começo a numerar a cadeia carbônica da extremidade mais próxima da insaturação, do grupo funcional, beleza? E aí aqui no carbono 4 eu tenho um etil. Então vamos lá, esse cara aqui vai ser o 4 etil, 5 átomos de carbono pente, tenho insaturação lá no carbono 4. 4 em, e aí a nossa carbonila tá no 2, 2 ona. 4 etil, pente, 4 em, 2 ona. Tem que indicar tudo. É isso. Ok, galera. Tinha os nomes ali, né? Última função orgânica de hoje. Ácido carboxílico. Olha o nome. O cara é um ácido. Nossa, mas ele é um ácido igual o ácido lá da inorgânica? Ele é um ácido igual o ácido da inorgânica, de acordo com a teoria de Arrhenius. Ele é uma substância que, quando eu coloco em água, sofre ionização, liberando H+. Por isso que ele é um ácido, beleza? Provavelmente você já viu alguns ácidos carboxílicos quando você estudou ácidos lá na inorgânica. A gente acaba mostrando alguma coisa, tá? Mas agora a gente vai falar especialmente deles. Então, o que caracteriza, qual que é o grupo funcional que caracteriza um ácido carboxílico? O grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico é a carboxila. A carboxila, ela é meio que uma junção da carbonila com a hidroxila. Então, eu vou ter C-O, que é a carbonila, e eu vou ter um OH, que é a hidroxila. Então, a gente vai ter na extremidade da cadeia, isso é importante também, então a nossa carboxila, que a gente simplifica como COOH, sempre vai estar na extremidade da cadeia, igual do aldeído. E aí a gente também não vai precisar indicar a posição da carboxila na nomenclatura, igual ao aldeído. Isso é legal. Então aqui, ó a nossa carboxila aqui. Lembrando que o R é a continuação de uma cadeia carbônica, então pode ser um hidrogênio ali, né? Ou pode ser carbono, e para cá mais carbono, enfim, tá? Mas se a gente observar aqui, a extremidade da cadeia, ela tem CO, C-O, OH. É a mistura da carbonila com a hidroxila. Então aqui, ó, esse é o nosso grupo funcional, COOH, que a gente chama de carboxila. Então, C-OH na extremidade da cadeia, ok? Uma informação interessante. Os ácidos carboxílicos, é o que eu falei, eles são ácidos, de acordo com a teoria de Arrhenius, com a definição de Arrhenius, tá? Só que os ácidos orgânicos, os nossos ácidos carboxílicos, todos os ácidos carboxílicos orgânicos, eles são classificados como ácidos fracos. Todos os ácidos orgânicos são ácidos fracos. O seu grau de ionização sempre é menor que 5%. Tá? Então, eu vou falar daqui a pouco para vocês do ácido acético presente no vinagre. A gente tem o ácido cítrico presente no limão, na laranja. Não tem problema a gente ingerir esses ácidos. Eles são ácidos fracos. Grau de ionização menor que 5%. Tá? Eu só tenho que tomar cuidado para não me queimar com esse ácido. Aquela história de eu mexer com limão e sem sol. Precisa lavar a mão. Tá? Nomenclatura dos ácidos. Como todo bom ácido, quando eu vou dar nome para ele, antes de pensar em qualquer coisa, eu tenho que escrever a palavrinha ácido na frente. A gente faz isso para inorgânica, para os ácidos inorgânicos, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido carbônico.
A gente também faz isso para os ácidos carboxílicos orgânicos. Então, sempre vai ter a palavrinha ácido na frente, beleza? Então, a gente vai utilizar as mesmas regras, mas o que vai mudar? A terminação, que vai ser a terminação oico. Nossa, é oico sem acento? É, de acordo com as regras gramaticais, sim. Então, cuidado, não é oico, é oico, mas não tem acento. Então, vou usar a terminação, que é oico, que caracteriza um ácido carboxílico, e antes de eu contar lá os átomos de carbono, o tipo de ligação, eu vou colocar a palavra ácido, beleza? Ácidos ramificados e insaturados. A gente vai utilizar as mesmas regras, lembrando que, como a carboxila, ela sempre está na extremidade da cadeia, o carbono da carboxila é sempre o carbono 1. Então, na hora de escrever o nome, de colocar o oico, eu não preciso indicar a posição da carboxila. Da mesma maneira que a gente fez para o aldeído, ok? Então, aqui alguns exemplos. Primeiro, ácido. Tá? Eu tenho aqui um carboninho, ó. Lembrando que aqui é o C dupla OH. Então, eu tenho que escrever, a primeira coisa que eu tenho que escrever é ácido. Escreve ácido, aí depois você conta. 2 átomos de carbono. Aqui tá errado, gente. É et. Tá? Et, 2 átomos de carbono. Ligação simples entre eles, AN. E eu tenho a carboxila na extremidade da cadeia, terminação oico. Esse acento também não existe. Tá? Então, ácido etanóico. O ácido etanóico, o seu nome comercial é ácido acético, que é o ácido presente no vinagre. Então, falou de ácido acético, é a mesma coisa que ácido etanóico. Acético é o comercial, etanóico é o oficial. Então, precisa relacionar os dois. Tem muito exercício que vai trazer o nome ácido acético. Mas provavelmente você vai precisar montar a fórmula estrutural do composto. Você tem que lembrar que ele é o etanóico. 2 átomos de carbono. Beleza? Aqui, né, na real, a ideia era ser o ácido metanóico. O metanóico é esse cara aqui, galera, ó. Esse é o ácido metanóico, que tem só um átomo de carbono. Tá? Esse cara é conhecido como ácido fórmico. É o seu nome comercial. Tá? Metanóico é o oficial da IUPAC e fórmico é o comercial. Fórmico vem de formiga, por incrível que pareça. O ácido fórmico é um ácido presente no veneno da formiga. Ah, quando a formiguinha pica, a gente fica inchadinho, dolorido, coçando, é por causa do ácido fórmico, beleza? Aqui nós temos outro ácido etanóico, né? Enfim, a pessoa escreveu a mesma fórmula para 2 substâncias diferentes, mas passa. Aqui, terceiro exemplo, ó a nossa carboxila aqui. Então, isso é um ácido, beleza? Mas quem que tá como cadeia principal aqui, ó? É o benzeno. Nossa, pode acontecer isso? Pode, ó, uma cadeia fechada e tem uma carboxila aqui. Esse cara vai ser o ácido benzoico. Lembra que o O do benzeno, o O indica hidrocarboneto. Se eu tenho uma função orgânica diferente, eu troco o O pelo oico, no caso do ácido. Então, ácido benzoico, beleza? Aqui, um ácido pode apresentar 2 carboxilas? Pode. A gente já não falou dos dióis, dos álcoois com mais de uma hidroxila? A gente já não falou do dial, do aldeído com mais de uma carbonila? A gente tem o dioico, que são os ácidos com 2 carboxilas, beleza? Então, esse cara aqui é o ácido propandioico ou propano dioico, beleza? É só colocar o di
na frente da terminação, que é oico. E aí aqui um exemplo para finalizar de um ácido carboxílico insaturado e ramificado. Então aqui, ó, cadeia principal, galera. O carbono da carboxila obrigatoriamente faz parte da cadeia principal. E como eu tenho insaturação, esses dois carbonos também têm que fazer parte da cadeia principal. Então, continuando aqui, ó, maior sequência, nossa cadeia principal. Quando eu vou numerar a cadeia principal, o carbono 1 é sempre o carbono da carboxila, tá? Então, ele é o 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho no carbono 3 metil, no carbono 2 etil. Vamos escrever o nome? Começa pelo etil, ordem alfabética. Então, 2 etil, 3 metil. Cadeia principal, 5 átomos de carbono. Pente. Tem uma dupla no carbono 2. Então, 2 em. E aí, como isso é um ácido carboxílico, a gente tem uma carboxila aqui na extremidade, tá? Não preciso indicar a posição 1, eu vou direto no oico. Então, 2 etil, 3 metil, pente 2 enoico. Ok, galera? Finalizamos por aqui. Semana que vem falaremos de mais funções inorgânicas. Vamos falar do éter, do éster, belezinha? Então, até a próxima!